Melhorou? Graças a Deus, tá bem boazinha já. Voltou para a escolinha hoje. Então, boa tarde, Eve. Boa tarde. Então, nós estamos começando o primeiro feedback formativo, né, da segunda jornada dos formadores em ação, na trilha de aprendizagem de mídias digitais 2. Primeiramente, Eve, eu queria fazer um questionamento para você. Como que você tem observado o interesse e a participação dos seus cursistas até agora? Eu acredito que as turmas que eu tenho esse trimestre, elas estão ok, estão participando. Tem alguns que a gente já conhece há mais tempo, então eles acabam puxando a participação mais instantaneizada, né? Então, às vezes eu preciso que faça uma leitura, que comente alguma coisa, então geralmente pode ser que sejam esses que já têm uma familiaridade maior com o tema e comigo também, que realizam essa participação inicial. Mas o que eu notei de comentários dos próprios cursistas é em relação à dificuldade que alguns têm nos subgrupos, porque às vezes acaba sobrecarregando um ou outro, e esses que não participam nos subgrupos, eventualmente, são os que não participam no grupo grande também. Mas, assim, pensando num balanço geral, as turmas, elas são bem proativas. Às vezes, a, a turma de quarta, ela é um pouco, quinta, na verdade, é um pouco mais apática no sentido de comentários. Às vezes eles estão mais cansados, mas isso é variável, não é sempre também. Então, depende do roteiro, depende do em ação. Eu acho que o engajamento, ele é adaptável, assim, os cursistas, eles sentem o momento que eles podem também ficar mais apáticos, sabe? Eles têm, assim, essa percepção do momento em que realmente eles têm que participar de forma efetiva. E eu percebo que realmente é variável. Tem roteiros que chamam mais a participação e tem roteiros que chamam menos. Ah, sim, com certeza tem alguns que dão mais engajamento, né? Então, eu havia, né, já assistido a reunião da semana retrasada, só que para evitar, né, porque ficou muito distante, eu também assisti uma da semana passada, referente ao cosplay, e é dessa que eu vou fazer, então, o seu feedback, que foi o da reunião da turma K, do dia 26 de junho, de quarta-feira, com o tema do cosplay, então. Então, você começou acolhendo, né, os seus cursistas de forma atenciosa, gentil, e dando um spoiler, né, de como que seria a condução da reunião sobre o cosplay. Citou que não trabalharia com o planejamento, já que no encontro anterior vocês já haviam trabalhado isso, e falando que vocês iam trabalhar com os métodos avaliativos. Esclareceu dúvidas dos cursistas referentes à data e aproveitou também o momento para chamar a atenção referente à data da entrega das atividades avaliativas, que é muito importante a gente estar sempre relembrando, né? Visto que a gente vai ter agora o momento aí o período de recesso e depois no retorno aí a gente já sabe que o tempo corre um pouquinho mais rápido. Então, após apresentar a temática da reunião com os objetivos da aprendizagem da segunda jornada, você deu início ao acolhimento. No momento do acolhimento, você solicitou a participação dos cursistas e eles prontamente se disponibilizaram a estar participando, né, colaboraram bastante. Foi um momento bem descontraído entre vocês. Na sequência desse momento, teve a nossa experiência, e aí teve uma cursista que desabafou sobre a grande proporção, né, que estaria tomando o desfile do cosplay na escola dela, visto que, né, o diretor gostou da ideia, era uma pessoa que gostava de fazer cosplay, daí ele expandiu para a escola inteira. E aí, nesse momento, você acalmou ela, aproveitou esse momento também para descrever ações modelares para
outros cursistas, deu ideias de implementações diferentes para os outros cursistas. E, inclusive, um outro cursista, o Cristiano, ele exemplificou como que acontece no colégio em que ele trabalha um desfile de fantasias, e que isso depende também de vários atores e serviços. E pegando esse gancho dele, eu gostaria de elogiar a forma como você conduziu esse momento, que foi um momento desafiador, né, aproveitando para dar, então, orientações assertivas referentes ao contexto geral do que seria falado no decorrer da reunião, porque realmente esses atores, né, e serviços, você iria realmente explicar porque eles fazem parte da avaliação, né? Então, você aproveitou esses ganchos para trazer e explicar esses assuntos que já estavam no roteiro. Então, no Fundamentando a Prática, você explicou muito bem sobre o contexto histórico, né, dos personagens de cosplay e toda a temática ali que envolve essa cultura. No estudo de caso, exemplificou com várias ações modelares também, formas de avaliação para dar embasamento ali no momento do em ação, que viria posteriormente. E aí, no meio da explicação, você se direcionou para o Classroom para demonstrar a questão de gerar o QR Code. Você lembra desse momento? Sim, eu me atrapalhei, na verdade, né? Porque a professora comentou ali e eu fui procurar, naquela hora eu não encontrei instantaneamente. Daí eu fui para o Padlet, no Padlet eu consegui mostrar, e aí terminou a reunião, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu esqueci de mostrar que é um extensor. Então, tinha que ter o extensor para fazer a configuração da imagem, né? Do próprio QR Code. Eu acho que eu confundi com o Canva, porque no Canva é ali no cantinho. Mas depois eu gravei o tutorial, como eu comentei para eles, mandei no grupo e postei no Class um recadinho de como faz isso. Descrevi ali o processo, mandei o link, que daí não precisaria da extensão. Então, acho que ali no momento que eu quis resolver o problema dela, devia ter falado, não, quando terminar a reunião eu faço isso para você. E aí eu acabei me atrapalhando. Uhum. E eu vi que realmente você postou lá no Classroom, porque daí eu entrei, né, e eu vi que realmente o material estava lá. Daí, após isso, na divisão dos grupos para o momento do em ação, a gente tem um pontinho de atenção, porque você não deixou nenhum grupo na sala principal. Então, Eu daí... sempre esqueço. Sabe por quê? Isso já era no passado. Eu monto certinho, e aí o próprio Meet, né, já migra para outra sala. E E aí aí eu você fico esquece lá, de voltar, né? daí eu fico lá montando, conferindo os números de pessoas, e eu esqueço que eu tenho que tirar 3 ou 4 e colocar para cima. Então, isso eu vou deixar uma nota autoadesiva no meu computador para eu lembrar sempre, porque eu vou para os subgrupos, fico nos subgrupos, oriento, falo com eles, tudo, mas eu esqueço que eu tenho que deixar aqui no grupo maior. E como você não estava ali na sala principal, eu acredito que você tenha realmente passado nos subgrupos. Você pode me falar como é que aconteceu as discussões no subgrupo? Posso. Nessa semana foi mais efetivo, porque assim, o grupo que eu até pedi uma solução para a Andrea foi bem o grupo de quarta-feira. Teve um cursista que esperou eu encerrar a reunião, deixar de gravar a reunião semana passada, retrasada, desculpa. E aí ele desabafou, falando que ele já havia desistido de um formadores, que não foi comigo, foi com outra formadora, porque ele acabava fazendo tudo nos subgrupos. E antes eram os mesmos subgrupos, né? Então não era alterado os subgrupos, tinha característica de ser sempre os mesmos. E aí ele falou que ele não queria desistir, que ele gostava muito, mas que ele não achava justo sempre ser ele que fosse fazer a atividade. E eu fiquei na semana passada no subgrupo, na retrasada no subgrupo dele, porque eu vi que as duas pessoas que estavam junto não estavam ajudando. Então eu fiquei lá, compartilhei a tela, escrevi. Daí ele até falou assim, professora, não era justo você estar fazendo, elas tinham que fazer. Eu falei, não, mas eu fiquei para ver se inibia a postura delas, né? Se com a minha presença ali mais proativa elas iam mudar de postura. Então, naquele momento, eu não consegui ter um efeito positivo, mesmo ficando no subgrupo dele. Daí, na semana passada, eu alterei os grupos
deixei grupos maiores e eu mudei, assim, misturei bem os participantes. E aí, uma delas eu notei que teve a mesma postura apática. A outra, que no primeiro momento estava sem o computador, estava com o celular, ela até me chamou no final da reunião e falou assim: professora, hoje eu tô com o computador, hoje eu tô ajudando um monte, não sei o quê, no final ali do subgrupo. Ah, tô conseguindo participar. Então, ela mesma sentiu que a participação dela não foi efetiva por conta da tecnologia e resolveu esse problema. E aí, como eu mesclei os grupos, deixei sempre um que conversa mais com os outros que às vezes não interagem tanto, esses colegas que conversam muito, eles acabam articulando o diálogo nos subgrupos. Então, tem um cursista que fala que eles fazem podcast, né, nos subgrupos, que eles ficam falando, 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 e às vezes acabam esquecendo de preencher. Acredito que eu consegui acertar conduzindo grupos maiores e menos, assim, mais numerosos e em menos quantidade. Então, nessa turma, eu vou acabar trabalhando com 3 subgrupos para que eles participem e conversem mais. Aí foi super positivo, eles conseguiram preencher, conversaram bastante. Eu mesma fiquei nos subgrupos e interagi com eles, então deu super certo. Acredito que essa é uma cursista só que eu noto que realmente não participa, e ela não participa com a justificativa de que ela não é da área. E eu já tentei conversar, já tentei orientar, que mesmo ela não sendo da área, a participação dela é importante, porque ela tem experiências diferentes e tal, mas ela usa isso como muleta, sabe? Parece que é sempre a muleta dela. Então, eu vou conversar novamente, porque notei que na última reunião ela também não participou, mas eu já mandei os recadinhos que a Andrea pediu. Isso melhorou bastante também, acho que funcionou. Mando no WhatsApp, antes de entrar no subgrupo, oriento, falei da participação ativa, da importância deles compartilharem, mesmo que eles achem que é algo superficial, às vezes essa superficialidade para ele é algo muito profundo para o outro, né? Uma reflexão significativa para o outro. Então, é um ou outro realmente que não interage, que nessa turma em específico eu noto a presença de uma pessoa só nesse sentido, assim, mais apático, mas vamos ver, né, se vai se manter essa pessoa, porque às vezes pode ser que acabe percebendo que realmente não é o perfil dela, que a temática não é efetiva para ela, e aí ela tente de alguma forma se encontrar, porque ela vai ter que implementar. E se ela não está participando das discussões, se ela não está perguntando, se ela não está interagindo, ela não vai dar conta de implementar. Isso é óbvio, né? Então vamos ver como é que vai ser. Já é a segunda reunião, já coloquei ela em outro grupo, e nesse outro grupo também ela não teve uma postura diferente. Porque às vezes é a condução do subgrupo, né? Não se sente bem porque o subgrupo tem uma característica que eu não me encaixo. Mas não é, já mudei de grupo e a posição dela continua a mesma. Então, é da pessoa mesmo. E essa atividade, ela era uma atividade de gerar discussão mesmo, né? Era Mas uma era bem atividade tranquila de era ser bem feita, né? intuitiva, bem tranquila. Inclusive, eu senti falta, porque daí na hora que os grupos voltaram para a sala, ao invés deles apresentarem, você optou por Por causa do apresentar. tempo. Ah, tá. Porque daí acabou estendendo o grupo. Porque assim, como eu fico nos subgrupos, eu vejo como que tá o andamento da discussão e como tá o preenchimento. Aí eu migro e volto para a reunião principal e olho o tempo que eles têm disponível. Aí eu altero, às vezes eu dou um chorinho de 2 minutos, 3 minutos para eles. Aí nesse eu dei um tempo maior, porque eles estavam conversando muito e preenchendo pouco. Entendi. Então, eu não quis cortar a discussão que estava sendo efetiva, né? Por isso que fui eu que comentei no final, para não extrapolar o tempo da reunião. Certo. Então, continuando, você demonstrou depois, né, do compartilhamento,
diário formativo, onde que deveria ter sido inserido o link, né, da atividade do Em Ação, disponibilizou o formulário do Contribua Conosco. Nesse momento, eu fiquei um pouquinho confusa, porque eu estava assistindo a reunião da turma K, e você falou para os cursistas que a turma era A. Devo ter errado. Aí depois você só dá uma olhadinha lá Eles preencheram certo. Tá bom. se eles preencheram certo. Porque no vídeo Que é mesmo muita turma. E daí, na jornada passada, era sequência, era K, O e M, alguma coisa assim. Era sequência. Daí, essa turma A é a primeira turma da semana, né? Daí é A, K e M. Umas letras que me confundem um pouco. Daí eu vi que no final você ficou esclarecendo dúvidas, né, de cursistas, mostrando a sua disponibilidade para com eles, né? Quanto à sua organização, o seu RCO está em dia. A playlist do YouTube, que eu achei que está com algumas pendências, só que eu não consegui identificar exatamente, por quê? Eu vi que os seus vídeos eles não estão salvos com a nomenclatura que foi definida para estar salva. A Andrea passou, acho que para vocês no começo da primeira jornada, aquele padrão de nomenclatura. Você lembra como que era para salvar? Que era o seu nome, aí trilha de mídias 2, a data da reunião e a jornada. Se puder mandar de novo, que daí eu renomeio lá. Beleza. Porque eu estava colocando uma do jeito uma que fotinha ele de vem, abertura, né? Daí eu mudei essa fotinha de abertura porque eu achei que ficava Não, mas muito quanto formal. a foto de abertura não tem problema, é só a Deixa eu só ver nomenclatura aqui, ali. porque eu consigo ver ele pelas reuniões, e aí deixa eu ver. Inclusive, eu queria pegar a última, daí o M não estava disponível. Por isso que eu fiz a do Viu, K. mas deixa eu ver aqui. O M não, porque a reunião foi quinta, né? Daí sexta eu tive compromisso na escola. Aí Mas o não da tem turma problema, isso tá depois aqui. você atualiza, não tem problema. Tá. Aí Eu eu mando para coloco você formadores em ação. Eu Ele mando fica para você o nome certinho, a padronização, e daí você porque para mim padroniza ele eles. aparece. Só não tem meu nome. É Formadores em Ação, turma K 2024, 26/6, 18 e 12. A forma como tá é a forma como ele salva o Baixa. arquivo, né? Isso, aham. Aí tem a forma padrão, que daí Tá, ele então se puderem mandar lá no grupo, tá, mando sim, tá? daí eu renomeio lá. Tá, Mas ok. pelas minhas contas só tá faltando o da Só do última M? reunião. Então tá Isso. bom, beleza. Então, no mais, Eve, eu gostei da sua reunião, sua capacidade de engajamento com os cursistas, a sua metodologia didática, elas fazem a diferença, deixando a reunião aqui mais acolhedora, ela é explicativa, mais interessante. Eu gostaria que você me falasse como que você está sentindo esse engajamento dos cursistas quanto à implementação. Você acha que eles vão dar conta dessa implementação nos relatos que eles estão fazendo para você? Você tem observado alguma dificuldade em relação à implementação? Como que você está sentindo isso dos seus cursistas? Os cursistas que já eram cursistas, eles já têm uma noção melhor de escolha, no sentido de ter um plano B para implementar, sabe? Então, por exemplo, as estratégias de aprendizagem. Isso eu estou falando de quem tem mídias, né? Porque o nosso foco é quem tem mídias. Então, eles têm as estratégias de aprendizagem, eles podem ter uma carta na manga e, como eu falei para eles, tentar dar conta de desenvolver o concurso de cosplay no tempo que eles têm disponível. Mas se eles perceberem que eles não vão finalizar até o dia 30 de agosto, que é o prazo máximo, eles desenvolvem uma data posterior de acordo com o número de aulas que eles têm, mas aí, pensando nas estratégias de engajamento, elas servem para implementação.
Então, eles têm mais essa consciência mais assertiva, vamos dizer assim, em relação à escolha. Agora, se vai dar certo o cosplay na escola, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu sou uma professora que trabalha com bastante evento, né? Então, eu sei que demanda vários fatores, não é só o professor e a turma. Então, eu estou falando para eles que, como não teve mídias 2 antes, isso vai ser um termômetro para a gente saber se a sugestão no caderno é efetiva ou não. Porque, por exemplo, na minha cabeça, faria mais sentido o concurso de cosplay próximo, até acho que eu dei o exemplo para eles, do período de Halloween, que é um trabalho que o professor de inglês desenvolve e tal, pensando em caracterizações, né? E aí poderia trabalhar com personagens de filme de terror, algo mais associado a conteúdo mesmo, fazendo um trabalho interdisciplinar. Se a gente fosse puxar para essa necessidade, porque geralmente as escolas fazem o Halloween, né? Então já tem isso no calendário. Mas estenderia muito para o terceiro trimestre, que não é o produto agora. Então, e o produto é agora, no caso. Então, eu falo para eles que o que eles trouxerem acerca do cosplay são dados muito significativos, pensando em pesquisação, porque isso não aconteceu antes na escola. Então, se o tempo é escasso, se demanda recurso financeiro e a escola destinou o recurso das trilhas para outras coisas, tudo isso vai interferir na implementação deles, né, automaticamente. Então, eu sempre comento no processo de escolha do que implementar, porque tem muito professor que quer trabalhar com cosplay, e eu acho que é super válido, só que ao mesmo tempo eu penso que o tempo que nós temos para a implementação de um evento na escola é escasso na proporção que deveria se desenvolver, né? Porque pode ser feito só na turma, obviamente que pode. Como eu comentei com a professora, pode ser feito algo menor, mas é natural ele tomar uma proporção maior. É quase que automático o professor de arte ou de mídias perdeu o controle da situação, porque as coisas vão se desenvolvendo na escola, e aí, como muitos diretores precisam registrar o que a escola está fazendo por conta da tutoria e tudo, vai querer usar isso também, porque é algo inovador, né? É uma novidade na escola. Então, tudo isso interfere. A participação dos estudantes, ela precisa ser efetiva. Às vezes a gente nota que o processo criativo está levando um tempo maior do que deveria. Então, é uma variável muito grande nesse sentido o concurso de cosplay. Não dá para dizer que vai ser igual em todas as escolas, não dá para dizer que vai levar o mesmo tempo em todas as escolas, e eu acredito que muitos daqueles que vão desenvolver o concurso de cosplay, pela minha experiência, não vão dar conta nesse tempo que está determinado. Mas tomara que eu esteja errada, que eles consigam concluir, né, no tempo que eles têm, para que a gente tenha dados também para discussão no papo formativo, enfim. Uhum. Ai, que bom. Muito bom ter esse feedback de vocês. E você tem mais alguma consideração? Gostaria de deixar alguma coisa? Só sobre a questão da buscativa, eu estou fazendo buscativa desde a primeira semana. E aí, tem algumas pessoas que eu acho que são desistentes, porque elas não respondem mensagem, não respondem e-mail, e teve até uma cursista que saiu do Class, e aí eu tinha o e-mail dela, mandei o convite da reunião, expliquei a reunião tudo certinho, falei da importância da participação, e ela rejeitou o convite. Então eu acho que já tem algumas sinalizações de desistência nesse processo de busca ativa, só que eles não falam que eles são desistentes, sabe? A partir do momento que eles já têm 3 reuniões de falta, eles são desistentes. Tá. Infelizmente, não tem o que fazer, né?
Daí tem que A sinalizar minha que são preocupação era desistentes. só essa, se eu precisava ter uma justificativa da desistência, ou se realmente é um desistente ou não. Mas então, só pelo número de faltas eu já tenho esse controle. Uhum. Sim, porque mesmo que ele volte e participe das outras aulas, ele não vai ter a certificação, né? Tá. Infelizmente. Então, seria isso, Eve. Nós do núcleo, então, daqui de Jacarezinho e a CED agradecemos seu brilhante trabalho, né, à frente do Formadores, e que nós possamos ter um término de jornada aí, de segunda jornada, com mais êxito ainda, e que você possa conduzir de forma brilhante aí o seu trabalho. E para Tomara. encerrar, trago uma reflexão que nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito, já diria Aristóteles. Muito obrigado por esse momento. Tchau. Bom Tchau, dia. até Boa mais. tarde, né? Já Boa é de tarde. tarde. Até mais, bom descanso e bom recesso para você. Obrigada para vocês também. Obrigada, tchau, tchau.